Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Bora fazer nosso estudo de mercado, falando hoje aí, fim de semana, sobre a movimentação aí da segunda-feira, né? Não se esqueçam, a promoção aí da mesa Euroinvest, o Black Friday vai até dia 20, então corre, aproveita que ainda dá tempo. Tá aqui em cima, QR Code, e na descrição tem o link aí que já tá com os descontos de 30% aplicado, tá? Então corre lá que ainda dá tempo. Então bora para nossa vinheta e a gente já volta. Então bora lá, né, turminha? Vamos fazer esse estudo aí no nosso fim de semana para a gente ter as melhores movimentações, entender o que está acontecendo no gráfico e com isso a gente conseguir achar as melhores oportunidades. Não se esqueçam que está valendo ainda a Black Friday da nosso treinamento Smart Money, onde você vai ter aí uma condição exclusiva. Tá tudo descrito aí embaixo na descrição, então aproveita, corre lá e vai até o dia 30 para adquirir o treinamento aí com preço muito acessível, beleza? Vamos falar aqui no nosso índice. Vocês viram aqui que eu limpei todos os desenhos para a gente começar a fazer uma movimentação. Eu já havia falado no estudo de ontem, lá para trás é coisa muito velha, tá? Então não adianta a gente ficar seguindo o passado demais, né? A gente tem que procurar no Smart Money. Sim, podemos ter os pontos de referência lá atrás, mas como a gente está falando de anos, né? Tempos atrás, o melhor é a gente seguir o que o preço está nos mostrando, né? E o que ele está nos mostrando aqui, né? Ele segue subindo, ó. Vocês percebam que a gente tem aqui patamares de preço que são rompidos, né? Em certos pontos. Então isso mostra, desculpa, que a força compradora está dominante no preço. O que a gente tem aqui agora, ó? Galera que são os adeptos aí das figuras, né? A gente está tendo aqui um possível padrão de reversão, né? Mas, assim, como que a gente trabalha essa questão do padrão de reversão? A gente trabalha com pontos de liquidez, certo? Então, a gente tem aqui, ó, uma região de liquidez que está sendo capturado, certo? Teve essa queda aqui do movimento de sexta-feira. Essa queda, essa liquidez aqui, ela coincide com um possível choque. Quando a gente analisa o gráfico de 5 minutos, que nem a gente está fazendo, a gente observa que o preço vinha fazendo quebra de estrutura, né? Fazendo boss, e ó, fez um boss aqui, né? Ó. Tinha feito outro aqui, né? Então o preço está seguindo o caminho de cima. Aqui é tudo liquidez, tá? Então o que a gente tem aqui como regiões interessantes para a gente estar pensando nas nossas operações. Para que o preço dá continuidade, eu tenho esse ponto aqui, ó, que é um ponto importantíssimo, tá? Por que esse ponto aqui é importantíssimo? Porque essa região, esse order block aqui, é o cara que está abaixo desses pontos de liquidez, certo? Então, teoricamente, o preço vai se movimenta como? Ele pega a liquidez embaixo, aqui, ó, que nem ele está fazendo. Tudo a liquidez. Aí ele volta, dá outro movimento aqui, volta e chega até lá. Então a gente já sabe que possivelmente ele seguindo essas movimentações, a gente tem um pullback até essa região, certo? Agora, qual é as decisões que a gente vai tomar? Essas decisões elas estão atreladas justamente a isso. A gente tem esse ponto aqui e nós temos esse outro ponto aqui embaixo, tá? São os dois pontos importantes que
podem ser aí considerados como alvos, né, dessa movimentação. Então, se você está querendo procurar por movimentações de venda, são esses pontos que vocês têm que se basear como alvos, né? Aproveitar pullback de preço e descer. Lembrando, sempre que a tendência é de alta, você está operando pullback, né? Então, e nós temos aqui regiões muito fortes. Então, tudo isso vocês têm que levar em consideração. E o importante de vocês entenderem o conceito da estrutura do Smart Money, que inclusive tem aula sobre estrutura nessa playlist que está na descrição aí abaixo. Se você está chegando agora, deixa o like e olha essa playlist depois desse estudo. Vocês vão ver que tem muito a se entender sobre estrutura de preço, né? A gente está com essa movimentação, ele fez as quebras de estrutura, né? A gente não tem como desconsiderar isso. Temos um boss aqui, tem outro aqui. Esse aqui ele foi meia boca, né? Mas a gente tem uma quebra de estrutura, tá? É mais fácil considerar esse aqui, ó. Que nem estava no estudo de ontem. Eu tenho esse aqui e depois esse aqui a gente considera assim, ó. Essa quebra aqui sendo boss, tá? Quando ele rompe esse topo aqui. Então, o que nós podemos pensar aqui? Isso aqui ainda é liquidez. Então, esse preço pode, inclusive, dar continuidade no movimento, tá? Por isso que, enquanto ele não pegar isso aqui, a gente tem que tomar muito cuidado com venda, tá? O mercado está subindo, turma. Então, assim, a expectativa é que quem é do Forex já tem mais, entende mais do processo, sabe que para esse mercado reverter, ele tem que pegar essa liquidez aqui, aí vai vir nesse patamar aqui de fundo, depois ele vai fazer a volta, vai chegar aqui, não vai ter força para romper e aí vai voltar de novo. Então é um processo longo, tá? Que ele vai ser, o desenho está uma maravilha, né? Mas é um processo que ele vai sendo formado por topos e fundos. E é isso que vocês têm que prestar atenção. É nesses movimentos que os trades vão aparecer, seja de 300 pontos, de 400 pontos, de 600 pontos, de 1000 pontos. Vocês têm que saber qual é o range que vocês estão operando, se é pullback, se é continuidade, se esse pullback ele perdeu fundo e ele é um pullback de força e pode ser um possível movimento de reversão. Tudo isso tem que analisar, tá? Então, estejam atentos em relação a isso, ok? Fora isso, o que a gente tem aqui, ó? Esse order block aqui de baixo, né? Aqui a gente deixa marcado esse carinha aqui como sendo um movimento que ele precisa ser rompido para que a gente entenda que o movimento vai dar continuidade. E a gente segue tendo as nossas quebras de estrutura aqui, ó. Estão vendo? A gente tem boss, né? Teve um choquezinho aqui pequenininho. Olha só. A gente consegue identificar as micro movimentações, né? Ó. Olha aqui, ó. Voltou no imbalancezinho, deu a venda. Depois ele voltou a fazer o teste do fundo, deu a outra venda. Só precisa ter paciência, tá, turma? Isso aqui, ó, nós estamos falando do gráfico de 5 minutos. Não precisa nem time frame pequeno, tá? Vocês só precisam entender o que o preço está mostrando para poder surfar aí essas movimentações. Uma bela de uma queda que deu ainda na sexta-feira. Pena que essa queda foi lá 4, 5 horas da tarde, ó, mas deu uma movimentação. Para os tarados da boleta deu certo, tá? E aqui a gente tem a nossa extremidade do preço, tá? Que é o ponto que ele precisa ser rompido para dar continuidade nesse movimento, ok? Então, assim, percebam que as marcações elas são simples,
elas são objetivas, né? Para quê? Para facilitar a tomada de decisão. O que vocês precisam ter é facilidade na tomada de decisão, tá? Então, é isso que vocês precisam ter em mente, ok? Então, só fiquem atentos também a isso aqui, tá? Esse outro ponto aqui, esse outro order block, também pode ser que o preço segure aí, caso tenha força vendedora. Mas quando o preço chega muito na extremidade, a gente já fica esperto pelo que ele vai fazer, né? Ponto de atenção que eu deixaria para vocês estarem atentos. Esse nível aqui, ó, eu vou deixar com essa linha, sem o escrito Bosa, lógico, tá? E tracejada para diferenciar, porque esse é o penúltimo fundo e é o cara que, se o preço não tiver força para romper, é justamente aonde a gente tem o segundo ponto, porque a gente pode ter uma reversão de preço aí, tá? Então fiquem atentos a isso. E outro ponto também que vocês podem ter aqui é esse aqui, certo? São os dois pontos aí importantes para, na verdade, a região de tomada de decisão é essa aqui, né? Então é tudo isso aí que vocês precisam prestar atenção, beleza? Caso o preço abra já rompendo aqui, já descaracteriza, desconsidera e era isso, tá? Então bora falar do doleta. Vou só fazer a mesma coisa aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. O dólar, a análise do dólar, vocês percebam que ela já fica um pouco mais diferente, porque o dólar, como ele está no movimento de baixa, você tem mercado para trás para estar olhando, né? Então a gente tem como tá analisando o que está acontecendo para trás. Percebam que ele chegou nesse order block aqui, teve esse fechamento, né? Nós temos essa região aqui lá de baixo ainda. Temos aqui, deixa eu só tirar esse institucional volume. Temos aqui uma região bastante importante, que eu diria mais importante que o order block, é essa região do imbalance aqui, tá? Esse carinha aqui. Claro, se por um acaso o preço passar dele, você tem aí a região inferior dos order blocks ali logo atrás. Inclusive tem esse outro carinha bem aqui atrás, ó, que a gente vai deixar ele marcado. Essa região aqui, tá? Aqui. Beleza? Então, assim, são esses pontos aí que a gente tem. Caso o preço abra aqui para cima, né, a gente tem alvos lá no próximo topo. Como que a gente vai analisar isso? Se o preço fizer a abertura dando continuidade, volta, continuação. Lembre-se, quem não viu, dá uma olhada na live de ontem. Ontem a live foi mais curta porque eu tive que sair por problema com meu filho, que ele não estava legal. Mas antes eu tive que ter uma aulinha bem interessante, inclusive foi a movimentação que o índice fez. Então, quem quiser, volta e assiste a live de ontem, que vai entender o que a gente fala de barato e caro, tá? O preço, quando ele muda de patamar, ele mudou o patamar de entendimento, tá? Então, ele passa, o que era antes era caro, passa a se tornar barato. Então, isso vocês têm que entender. Isso, assim, ó, é vital entender isso da estrutura do preço para vocês tomarem as melhores decisões, tá? Então, olha só, o preço está fazendo quebras de estrutura, deixando topos e fundos mais altos. O que você vai procurar? Sempre procurar por compra. Enquanto o preço não mudar, você não vai olhar para o outro lado. É assim que funciona o Smart Money, tá? Pura e simplesmente, ok? Aqui a gente tem essa zona do fundo, de extremidade, que é
um ponto passível de se efetuar uma compra, né? Se o preço cair aqui, para dar continuidade nesse processo, tá? Então, sempre tenham em mente isso. O preço está nesse range aqui, traça a fibra. Zona de 50%, zona de demanda, zona de oferta. O preço chegou aqui, vai procurar por compra. Não fica tentando adivinhar se ele vai para cima ou vai para baixo. Segue o fluxo. Se tomar o stop, ele vai reverter. Você sabe que a partir do momento que você tomou aquele stop, ele reverteu, você vai virar o teu canhão para o outro lado e vai começar a operar vendido. É assim que funciona, é por isso que às vezes dá stop, é por isso que dá muito stop smart money, quando o preço reverte, mas a gente sempre vai buscar a operação do lado que o preço está subindo. Então o dólar a gente tem essa movimentação. Ele está no processo de pullback, a gente segue o pullback. Atenção é porque ele chegou no teste desse fundo aqui. Só que para ele descer, ele precisa nos confirmar. Perdeu o fundo. Aí nós saberemos que nós temos uma mudança de tendência. Certo? O que eu sempre falo para a turma é, ele está já numa zona de oferta, certo? Ó, se você pegar daqui a aqui, a zona de oferta já está aqui para trás. Então, você concorda comigo que já é arriscado você ainda procurar por compra? É mais fácil você esperar ele chegar no POI de venda para estar efetuando a movimentação a favor, porque teoricamente ele vai estar aqui. Agora, ele vai fazer isso? A gente não sabe. Isso aqui pode ter sido o fundo e agora ele vem romper aqui para reverter? Pode. Então, a tomada de risco tem que ser calculada. Então, por isso que eu falo assim, mas aqui está na região de oferta, eu não vou comprar. A gente não sabe, tá? Por mais que ele esteja numa região de oferta do macro, você tem que olhar para quê? O movimento que está em curso. Se ele vier aqui, você vai comprar. Se ele não tiver força para romper, ele vai parar aqui e descer. Se você comprar aqui e tomar o stop, já sabe que o mercado virou. Essa é a decisão a ser tomada dentro do range que o preço está trabalhando. Não ficar olhando muito o macro. O macro é muito importante, mas ele vai te ajudar na tomada de decisão. Você vai saber que a tendência de tomar um stop aqui, o risco é maior, porém o preço ainda está subindo. Então, se ele está subindo, se você tem que tomar um risco, é na hora do movimento, na compra, até que ele te prove o contrário. E como que é que ele vai provar o contrário? Se ele te stopar. É simples assim, tá? Certo? Então o dólar é isso aí que a gente tem. Bora falar do nosso Nasdaq. Tá? Nasdaq, vamos mudar aqui para 15 minutos, que é melhor. Ele está nessa região aqui de consolidação ainda. Tá? Vou botar no 10 aqui. Isso. Ó, eu tenho essa extremidade aqui. Vou botar nos 5 minutos para ver como que é a análise. Como que está a análise do 5. Ó, eu tenho esse order block aqui do 5. Tá? Ele ainda não capturou essa liquidez. Prestem atenção, tá? Aqui nós temos essa região toda, ok? Que é do 15 minutos. Que inclusive ele também não mitigou. E aqui nós temos aquela grande lá do gráfico de 60. Olha só, o que o preço vem fazendo aqui? Percebam, ele veio, pegou a liquidez desse ponto aqui, deu a compra. Deixou a liquidez aqui, pegou aqui e deu a compra. Veio, capturou aqui em cima, tá? Agora, o que a gente tem que estar atento? As próximas movimentações, ele aqui, se ele vai fazer isso aqui, ou se isso aqui for um Judas Swing, agora ele vai começar a fazer o pullback. Esse é o ponto, tá? O que é o melhor a fazer? A melhor tomada de decisão possível aqui é esperar ele sair do range. Por que esperar ele sair do range? Porque ele está no momento de pullback. Ou, se você for pensar em tomar risco, percebam uma coisa, ó, ele fez um movimento de subida,
pegou a liquidez daqui, voltou, rompeu, quebrou a estrutura. Voltou de novo, testou fundo. O que eu preciso agora? Tá vendo que aqui não tem nada de order block? Então isso já nos dá um indício de que se ele abrir rompendo para baixo, voltou a continuidade. Simples assim. E aí, qual que é o grande lance no Nasdaq do S&P? Se basear pelo 1 hora. Quando a gente se baseia pelo 1 hora, a probabilidade de erro ela é menor, tá? Então a gente tem o que aqui, ó? Quando a gente olha 1 hora, a gente vai ver que ele veio fazer o que aqui, ó? Mitigou o order block dos 60 minutos. Fez aqui a captura de liquidez. Possivelmente, qual que é a movimentação esperada? Que ele vem agora testar níveis inferiores, né? Percebam o tamanho dos pavis para baixo e para cima nos 60 minutos. Isso indica uma região de muita briga, é uma região de ambos interesses. Então, o que é o melhor a se fazer? Esperar o preço tomar um rumo, tá? Ele tem correções a fazer? Tem. Só que a gente tem que estar atento a fazer o quê? Seguir o que o preço está nos mostrando, tá? O que ele está nos mostrando aqui nos 60 minutos? Que os vendedores estão começando a ganhar força. Como que a gente vai acompanhar isso no time frame menor? Daquela forma que eu mostrei para vocês nos 5 minutos. Esperando quebra de estrutura e operando na volta. Lembrando que aqui foi aqui ele não deu uma operação confirmada porque ele não tinha rompido o fundo. A partir do momento que ele fez isso, voltou, aí você teve uma possível entrada. Só que ninguém era louco de entrar numa venda numa sexta-feira nesse horário. Então agora a gente tem que esperar a abertura do pregão à noite para ver se o preço vai dar queda ou vai sair desse range. Então vocês compreendem que o ponto é de não fazer nada, né? A gente está numa região de 50%, estão vendo? Então agora é hora de aguardar as cenas dos próximos episódios, beleza? O range que a gente tem são esses aí. Possível alvo de venda é essa liquidez aqui, porque ele pode voltar e dar continuidade, ou ser a liquidez que impulsiona o preço para cima, tá? Então, essas são as tomadas de decisão. Aqui, ó, quando a gente olha no time frame dos 5 minutos, o que a gente tem aqui, ó? Eu tenho um cenário onde aqui eu tenho um order block, ó. Então, se o preço voltar aqui para cima e segurar nessa região, possivelmente eu terei... Opa, não é 15, é 5. Possivelmente eu teria uma oportunidade aqui, né? Se o preço trabalhar aqui, vir aqui, eu consigo sim ter uma venda, já que ele está perdendo fundos e não rompendo topo. Beleza? Bora falar do S&P. O S&P ele está no movimento de alta, né? Vamos estar marcando aqui. Eu tenho aqui na parte de baixo esses order blocks aqui, são regiões importantes, tá? Tem esse e tem essa outra região aqui, ó. Tá? Que estão lá embaixo. Vou só diminuir aqui. Ó. E aqui nesse caso, o que a gente tem aqui? O preço ele continua subindo, tá? Ó, inclusive ele tem um rompimento aqui, ó. Nós temos aqui um possível choque e eu tenho alvos lá para trás, ó. Tá vendo? O S&P ele tem alvos aqui atrás. Apesar de ter feito captura de liquidez, ele tem alvos ainda na subida. Então, o que eu tenho que estar atento aqui? A surfar essa subida. Claro, no final do dia, ontem, a queda foi muito grande. Ponto que eu tenho que estar atento é esse cara aqui. Certo? Que eu tenho outro ponto importante aqui embaixo, ó. E esse carinha aqui
é onde o preço pode fazer isso aqui, ó. Para dar continuidade na alta, tá? Então, aqui é um ponto importante. Fora isso, que vocês precisam estar cientes é que o preço vem fazendo quebras de estrutura. Então, se ele está fazendo quebras de estrutura, o que a gente tem que fazer é seguir essas quebras de estrutura, ok? Lembrando, ó, o último range que a gente tem, aqui ainda é caro, né? Mas é uma região importante. E eu tenho depois esse outro ponto aqui, ó, são os dois pontos de tomada de decisão compradora que a gente pode ter como oportunidades, além da região lá de baixo, certo? Então, estejam atentos em relação a essas operações aqui, tá? Então, a gente está olhando para quê? Para cima, né? Se o S&P tá querendo... Se o S&P está querendo subir, a gente está olhando para cima, espera ele voltar e efetuem a compra, ok? Vamos olhar aqui. Ué? Eu pulei aqui, caramba. Desconsiderem, turma. Isso aqui que eu falei é do GBP-USD, tá? Tava invertido aqui não sei por que inverteu aqui. Desculpem. Vou ter que corrigir isso aqui na edição, tá? Mas tudo que foi falado aqui foi sobre o GBP-USD. Bora falar do S&P. Agora sim falamos do S&P. Aqui, ó. Tava vendo que tava muito estranho porque a movimentação dele é igual o Nasdaq. O que nós temos aqui no gráfico de 5 minutos? Temos a mesma coisa aqui, ó, região de extremidade. Tá? Região de extremidade. Temos aqui essa captura de liquidez nessa região aqui. Aí ele voltou aqui para dar essa capturada aqui nesse order block, certo? E tá vendo? Quebrou a estrutura de novo. Essa quebra de estrutura aqui já nos dá aquele cenário de possível pullback, né? Vistos que ele tá... Então, assim, ele tem alvo aqui. O que a gente tem que aguardar? Por oportunidades para pegar essa onda, ok? O que eu vou marcar aqui para cima? Esse carinha aqui, ó. Esse aqui é o limite. Tá vendo? Porque esse aqui é o nosso order block vendedor. Ele é o cara que fez a captura de liquidez aqui de trás. Então, ele é o limite. Aqui seria o ponto ideal para vender, para surfar essa queda toda. Então, estejam atentos a esse carinha aqui, tá? Se caso ele... E por um acaso, se o preço abaixar daqui, aí a região passa a ser essa daqui, ó. Tá? Aí essa região para dar continuidade nesse processo. Então, estejam atentos em relação a isso aí, porque aí o order block muda dali para cá. Beleza? Bora falar do euro. Euro USD. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Ó, mesma coisa, tá vendo? Ó. Vou botar no 15, que aí tem um pouquinho mais de liquidez. A gente tem aqui, ó, continua com aquele order block lá embaixo. Tá chegando aqui, ó, chegou na nossa região do 15 minutos. Lembrem-se que eu tinha marcado essa região aqui como sendo uma região bastante importante lá para trás. Olha o que a gente teve aqui no euro. Teve essa compra aqui, que foi que ele veio pegar essa liquidez aqui e deu a compra. E agora ele está chegando no alvo, né? Percebam que essa estrutura que o euro está fazendo aqui
é uma estrutura que ele subiu direto praticamente, sem fundo. Então, para que a gente possa tomar uma virada de posição e operar vendedor, ele teria que quebrar uma estrutura, tá? O que a gente vem percebendo? Que o euro está fazendo movimentos mais bruscos, sem deixar a estrutura marcada. Então, estejam atentos a essa região aqui para vender, tá? Dependendo de como vier o volume, como que o preço se comportar, para poder pegar uma volta até essa região aqui, né? Para ele seguir subindo. Porque o cenário que a gente tem aqui é esse. O euro está em alta. Tá vendo? Ele fez o Judas Swing aqui embaixo e está continuando a subir. Ok? Ele tem pontos de liquidez aqui, ó. Liquidez. Então, o que eu vou estar atento? A entrar possíveis entradas atrás desses pontos. Aqui, ó, eu tenho em cima dessa região um ponto interessante. Lembrando, ele pode violar para baixo, tá? Então, assim, fiquem atentos nisso aqui. No seguinte, se o preço vier descendo, ele poder pegar essa liquidez aqui para continuar subindo. Então, estejam atentos com pavis aí na parte de baixo, certo? Para não tomar aquela violinada gratuita, beleza? Então, é isso aí que a gente tem de marcação para o euro. Lembrando, esse pullback aqui, se der uma possível compra, o alvo lá para a linha azul, tá? E se ele voltar aí, perder esse fundo aqui que ele precisa perder. Para a gente estar pensando em alguma coisa vendedora, tá? Seria esse movimento aqui para a reversão da venda. Enquanto ele estiver acima desse fundo, estamos olhando para cima. E para finalizar, vamos falar do ouro. Olha lá. O ouro chegou lá no ponto, deu a venda, né? Ele ainda está subindo, então tomem cuidado para querer procurar a venda. A gente sabe que essa venda aqui é uma venda de risco no pullback. Agora tem que estar atento aonde? Esse ponto aqui. E esse e o outro aqui. Claro, o lá de baixo é mais difícil, né? Para uma subida saudável do ouro, esse é o ponto interessante para estar buscando uma possível compra. Essa possível compra, inclusive, vocês têm que estar espertos para poder ser um alvo até aqui, tá? Por que esse alvo até ali? Porque justamente ele fez uma quebra de estrutura. Tá? Pode ser que ele ainda pegue essa liquidez aqui para subir? Sim, pode. Mas saiba que entrando numa compra aqui, basicamente o teu alvo é aqui. Vai fazer parcial e proteger o resto, esperar ver se ele rompe? Beleza. Esse é o caminho, tá? Não se esqueçam que ele já está beirando os $2.000, então está no limite do limite, beleza? Então fiquem atentos em relação a isso, tá, turminha? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado, apesar da confusão do GBP com o S&P 500, mas o intuito é sempre ajudar vocês. Tenham todos um bom fim de semana, um excelente pregão aí nessa segunda-feira. Nos falamos no próximo estudo. Um grande abraço a todos e até mais.